Professor Roberto Ferreira. Estou aqui para colocar para vocês vídeo 34, processos de injeção multimateriais. Vamos ver hoje processos avançados de injeção. Sim, a área de injeção é onde tem a maior variedade de produtos e a maior produção em transformação mundial é com produtos injetados, tá? Uma infinidade de produtos. E até por isso também é a área onde surgem mais novidades, mais especialidades, tá? Então tem uma gama de coisas para a gente ver aí a respeito. Hoje nós vamos ver multimateriais, tá? Mas são assim, são considerados processos avançados de injeção e está dividido em multimateriais e de moldagem assistida. Esse de moldagem assistida, o que é? É produzir por injeção objetos ocos com um bom acabamento, tá? Então, ao invés de fazer um produto soprado, faz um produto injetado oco, certo? Ele pode ser assistido a gás, normalmente nitrogênio, ou assistido a água. Depois, isso aí é para a próxima aula, tá? E tem os processos multimateriais que nós vamos ver hoje, que ele pode ser multicomponentes, ou seja, utiliza mais de um tipo de resina. Multicargas, pode ser com a mesma resina, mas são feitas várias injeções, tá? Não é uma injeção única, são várias injeções ao mesmo tempo. E a sobremoldagem, que é uma injeção ou que contempla um inserto, alguma peça metálica, alguma coisa que tenha que ficar dentro da peça injetada, né? Ou a núcleo perdido, que depois nós vamos ver o que é também. Essa de núcleo perdido também a gente consegue fazer um objeto sem núcleo, então um objeto oco também, para não ter muito peso. As multicomponentes, pode ser moldagem intermitente, né? Então injeta um produto, injeta outro, injeta um, injeta outro. A moldagem bi-injeção, qual é a diferença do bi com co-injeção? A bi-injeção são duas injetoras ou mais injetando dentro do mesmo molde ao mesmo tempo, mas ficam dois produtos diferenciados, tá? Dentro da peça. Não é um bloco de peça. A moldagem com injeção entra todos os produtos junto, tá? Na mesma peça. E a coinjeção ela pode ser sequencial, quer dizer, vai fazendo um produto, depois fazendo outro, mas fica coinjetado. E a simultânea, que entram os dois ao mesmo tempo. Dois ou mais, né? Multicargas, que são multi-injetadas, pode ser com ferramenta rotativa, então injeta algum componente, a ferramenta gira, vai e injeta outro componente na mesma peça, tá? Núcleo deslizante, que nós vamos ver como é que é também, faz a injeção de uma parte do produto, aí ele se desloca e injeta um outro produto que vai complementar. E a transferência é feita via robô normalmente, tá? Retira a peça de um molde para colocar no outro e terminar a injeção. E a sobremoldagem eu já tinha falado, né? Em cima de um inserto metálico ou um núcleo perdido que é para fazer oco. Então é isso aí que nós vamos ver hoje, tá? Com injeção sequencial, dois materiais plastificados e compatíveis são injetados sequencialmente em um molde, assim formando uma estrutura em camada. Material plastificado injetado por primeiro forma a pele, enquanto o material injetado depois forma o núcleo. Então é um conceito de pele e núcleo. Usando-se dois polímeros com diferentes propriedades, após o processamento, é possível obter uma combinação de propriedades únicas que não seria possível na moldagem por injeção comum. No ponto de comutação, isso é, quando para de injetar um produto e vai injetar outro, né? Ocorre a troca dos cilindros, das injetoras, há uma queda de pressão no molde. Esta é a maior limitação deste método. Essa comutação do fluxo dos polímeros pode causar a parada do fluxo, dando defeitos superficiais
tais como marcas de fluxo, baixo brilho sobre moldado. Nós vamos ver depois um gráfico disso aí, vamos ver alguns videozinhos, tá? Então aqui, ó, um exemplo da Arburg, de injeção sequencial. Eles chamam de Sandwich, tá? Sandwich. Então aqui, ó, na figura 1, aparece injetando de um cilindro aqui, ó, de uma injetora, o produto verde para dentro do molde, tá? Aí o verde vai parar de injetar, a válvula vai mudar aqui e vai entrar produto amarelo, da injetora que está injetando esse produto amarelo. E essa peça vem a ser o núcleo, tá? A verde vai ser a pele. Vejam que aqui, ó, não vai ter terminação de pele. Então acontece, ele dá uma paradinha um pouquinho antes para deixar de fazer o acabamento com o material verde de pele, tá? Aqui tem um conceito que vocês têm que se dar conta de uma coisa, ó. Pele, núcleo. Pele, núcleo. Qual é o material que tem que ter a maior viscosidade aqui? O da pele ou do núcleo? Qual é a tendência? O material que tiver maior viscosidade vai empurrar o outro, né? Então, o núcleo tem que ser um material de maior viscosidade, certo? Menor fluidez. Porque ele vai penetrar por dentro de maior fluidez aqui, menor viscosidade, né? Então, de maior viscosidade vai entrar por dentro do outro, expulsando ele contra as paredes para fazer a pele, certo? Então tem que haver uma diferença de viscosidade dos materiais aqui. Mas vamos ver a animação aqui. Entrou o verde, entrou o amarelo, empurra o verde e termina com o verde fazendo o acabamento, tá? De novo lá, ó. Entra o verde da pele, parou, entra o amarelo do núcleo, empurra o verde contra as paredes e o verde vem para fazer o acabamento, tá? O conceito é esse aí. Com injeção sequencial técnica monossanduíche, desenvolvida pela Ferromatic Milacron. Material da pele é plastificado em extrusora lateral. Sistema especial de canal quente direciona o material plastificado para a frente da rosca no cilindro principal. O material plastificado produz pressão na frente da rosca, empurrando para trás. Quando uma quantidade especificada de material plastificado acumulou na frente da rosca, essa começa a girar e dosa material do núcleo. A injeção é então feita da mesma forma que a injeção comum através do avanço da rosca. Ou seja, essa aqui, ó, é um pouquinho diferente daquela outra lá da árvore, porque a injetora principal é essa aqui, tá? Material do núcleo. Material da pele está nessa injetora lateral aqui. Essa injetora vai preparar o material, vai dosar e vai injetar esse material na frente dessa aqui, ó. Vai empurrar essa injetora para trás, aqui essa rosca, tá? Quando chegou na quantidade determinada de material que ela tinha que injetar, essa dosa material do núcleo e depois quando ela for fazer a injeção, ela vai colocar a pele na frente e o núcleo vem atrás expulsando a pele contra o contorno, tá? É um sisteminha, vem a ser o mesmo que esse aqui dado, só que essa aqui são duas injetoras através de uma válvula colocando para dentro do molde, tá? Essa aqui, uma injetora coloca na frente da outra para ela injetar de uma vez só pele e núcleo. Tem essa tabela no polígrafo de vocês também, tá? Então, quais são as combinações de materiais possíveis? Que propriedades vai ter e quais as aplicações? Tá? Então, por exemplo, ó, pele macia, núcleo duro. Propriedades: alta resistência do núcleo com pele macia. Maçaneta de portas, alavancas, aqueles encosto de braço de automóvel, tá? Tem muita coisa interna de automóvel feita nisso aí. Pele sem carga, núcleo com carga condutiva, proteção e interferências eletromagnéticas, carcaça de computadores, tá? Bom, tá uma tabelinha aí para vocês, tá?
Coinjeção simultânea técnica dos 2 canais, desenvolvidos pela Battenfeld em meados da década de 70, inclui uma fase de injeção simultânea. Injeção da pele até o ponto de computação pré-ajustado. A injeção do material do núcleo começa e assim a pele e o núcleo fluem juntos. E depois injeção somente do núcleo e injeção somente da pele. A peça pressurizada é resfriada, seguida pela ejeção. Vamos ver o que a gente tem aqui. Esse é um material de apresentação comercial da Battenfeld, tá? Que eu peguei só para mostrar alguma coisinha para vocês aqui, ó. Então aqui, ó. Injeta-se primeiro um material em uma cavidade do molde, após a abertura e deslocamento do mesmo, segundo o material injetado. Né? Então ele abre, fecha, depois vai injetar o outro, tá? Mas o que eu queria... Essa aqui é a ferramenta rotativa, que nós vamos ver depois. Aqui, ó, tem uma injetora na horizontal, outra na vertical. Essa aqui é a ferramenta rotativa. Essa aqui, ó, é uma peça que tem 2 componentes. Estão vendo que tem um componente meio transparente aqui? É como se fosse um elemento de vedação de um outro material, tá? E essa aqui é a parte principal da peça. Esse aqui normalmente é com deslocamento da placa, tá? Depois nós vamos ver isso aí como é que funciona. Aqui, ó, sinaleiras, canetas. Aqui, injeta-se primeiramente o material em uma cavidade do molde e após a abertura do mesmo e deslocamento das peças, segundo o material injetado. Utiliza-se robôs que fazem o deslocamento das peças da primeira para a segunda cavidade. Essa aqui é aquela parte que eu falei para vocês de transferência, tá? Mas, escovas de dente são feitas dessa maneira. Deixa eu ver. Aqui, ó, são peças com mais de um componente, ó. Tem um outro componente, um interno e um externo, tá? Aqui tem um componente de vedação, ó. Fora o componente externo, tá? Essa peça aqui, por exemplo, vejam aqui uma peça, ó, que tem um núcleo espumado aqui, ó, e tem a pele externa de acabamento, tá? Então, se usa muito também para aproveitar materiais para o núcleo, tá? O material não vai aparecer. Aqui aparece um outro exemplo, ó. Essa aqui é a pele e aqui está o núcleo. Assentos de vaso sanitário. Aqui aparece um recorte de uma peça, ó. O núcleo não tem importância, é importância só mecânica, tá? O acabamento está só na parte de fora, tá? Esse aqui é para enchimento. Então aqui, ó, materiais recuperados, reciclados, tá? Serve como enchimento, como núcleo. Essa peça também é de 2 componentes, tá? Aí vai aparecer agora depois a outra parte do componente, ó. Tá? Essa é a parte de acabamento, que fica externa, tá? A outra é só a parte de montagem, de mecânica. E isso é alguma peça para automóvel, parece que é o lugar onde vai o isqueiro, coisa assim, tá? Encaixado no painel do automóvel. Olha lá, ó, é giratória a placa, tá? Então, ela injeta primeiro um dos materiais, depois a placa gira e injeta o outro, tá? É rotativo. Então injeta um sobre o outro, tá?
aparece a técnica dos dois canais, ó, tá? Então tem uma injetora aqui e a outra injetora aqui embaixo, e as duas vão injetar para dentro do molde, fazendo pele-núcleo, tá? Isso aqui é o que ele falava antes lá da pressão na cavidade. Então aqui, ó, comparação do preenchimento do molde com técnicas de moldagem de injeção simultânea à esquerda e sequencial à direita. O que acontece? Simultânea. Aqui em cima, essa curva daqui é a velocidade da rosca, tá? Em metros por segundo. Aqui é tempo, né? Velocidade em metros por segundo. Aqui embaixo é a pressão da cavidade, lá da cavidade do molde, ao longo do tempo, tá? Então aqui a pressão está em zero. Aí uma injetora B começa a injetar, a pressão na cavidade vai subindo, tá? E ela vai injetar até aqui e parar, certo? Mas no meio da injeção dela já está entrando outra injetora aqui, a B, ó, a A, quer dizer. Primeiro foi a B, tá? Depois a A começou a injetar, ó. Quando essa aqui parar, a A continua a injeção. O que acontece com a pressão na cavidade, ó? Nesse ponto, ela dá até uma subida mais rápida, ela vinha suave, aqui ela fez mais íngreme a subida, e depois ela vai para um platô, até terminar a injeção total, aí a peça fica comprimida dentro do molde até resfriar, né? Para retirar, tem aquela a pressão de injeção, né? Então, nunca zera a pressão dentro da cavidade, dentro do molde, tá? Já na sequencial, a injetora B dá a velocidade de injeção aqui, para de injetar. O que acontece com a pressão na cavidade? Foi subindo, ela parou, a pressão vai dar uma queda aqui, até a outra iniciar a injetar, ó, a A começar a injetar, aí vai começar a subir a pressão de novo. Mas teve essa brusca queda aqui, ó, que pode dar problemas de tensão na peça e alguma falha, tá? Que ele relacionava lá quando eu li a descrição lá do processo, tá? Com injeção simultânea técnica dos três canais. Canal extra é usado para a pele no centro da entrada para manter a espessura nessa área. Exemplo, sistema desenvolvido pela Cortec, na figura a seguir, sistema com canal quente. O canal extra pode atingir o lado oposto do moldado, permitindo as duas superfícies serem reguladas separadamente e a espessura da superfície controlada. Este design especial pode ser usado somente com uma entrada central, senão a distribuição pele-núcleo seria irregular. Para outras geometrias de entrada ou moldagens com multicavidades, a técnica dos dois canais ou canal único são as preferidas. Nesse caso aqui, ó, são duas injetoras, tá? Pele, skin material, aqui é pele. Core material, núcleo, tá? Então, a injetora que vai injetar a pele, ela passa por três canais, ó, tem dois e tem um terceiro central, tá? Os dois vão entrar aqui e o central vai entrar do outro lado da peça aqui, ó, para dar uma superfície com uma espessura adequada em todo o perímetro aqui da peça, tá? Enquanto que a extrusora do núcleo joga por dois canais aqui entre eles, tá? Vai fazer o núcleo da peça, certo? Bi-injeção. Materiais processados simultaneamente em diferentes pontos do molde. Então, em vez de ter só uma entrada no molde, tem mais de uma entrada. Coloca dois materiais compatíveis ou não e eles não vão se misturar, eles vão ficar separados, tá? Características de co-injeção, simultânea injeção de dois materiais, mas através de um bico. E injeção multishot, multicargas, com sistema de gaveta, quarterback, onde a injeção é em dois pontos, mas em sequência. Diferentemente da coinjeção, a bi-injeção não produz uma estrutura pele-núcleo, isto é, ambos os materiais são visíveis no produto acabado. É como usar duas máquinas que trabalham com seu próprio material em um mesmo molde.
o processo é o seguinte: dois materiais separados, A e B, são plastificados em cilindros separados, injetoras separadas, né? São injetados simultaneamente na cavidade. O material A fluirá em parte do molde e somente preencherá uma porção específica da cavidade total, enquanto o B preencherá simultaneamente o restante da cavidade. A peça acabada, então, resfria e solidifica e pode ser injetada no molde. Aqui aparece o sistema, tá? Então, tem uma injetora que está aqui e outra injetora que está aqui. Muitas vezes essa injetora aqui está na vertical, tá? E a peça vai ter os dois materiais, mas não em pele e núcleo, tá? Eles vão estar lado a lado. Injeção com intervalo, efeito marmorizado. Nem sempre confinado a moldagem de materiais de diferentes cores do mesmo tipo. Pode produzir um modelo de distribuição aleatória ou regular de cores como requerido. Tem um ajuste que dá para fazer, tá? Injeção de materiais em simultâneo ou sequenciais a partir de um bico combinado, similar ao método de coinjeção. Contudo, a injeção não produz uma configuração pele-núcleo. Materiais ficam juntos e ocorre uma operação de mistura em pequena escala, mas não em um nível que misture completamente os dois materiais. As duas unidades de injeção são acopladas através de uma unidade especial para injeção com intervalo, no qual o bico de mistura está localizado. Vamos ver então a apresentação da árvore para isso aí, tá? Então, o que acontece? Tem aqui, ó, tem uma injetora aqui no verde, uma injetora no amarelo e tem uma válvulazinha que vai ficar deslocando. As duas injetoras estão injetando e a válvula é que vai controlar quem entra, tá? Aí aparece aqui, ó, ajustes que pode ser feito com a injetora 1 e a 2, ou pode ser por intervalos, intercalar, tá? Isso aí tudo, tem tudo no CLP da máquina para poder fazer repetibilidade, tá? Olha lá, ó. A válvulazinha está sempre se deslocando e as duas injetoras estão mandando material, tá? Ó. Então ela faz o efeito marmorizado. E isso aqui é repetível, tá? É ajustado pelo CLP e pode fazer peças similares umas às outras, tá? Ou pode fazer também movimentos aleatórios, é só escolher, tá? Aqui aparece uma peça, ó, com esse efeito marmorizado em preto e branco, ó. Isso era uma alça de alguma coisa, tá? Aqui, ó, canal para entrada do material vindo da rosca. Um canal, outro canal. Comutação dos diferentes materiais. Aqui está a válvula, que vai deixar entrar um ou outro, tá? Para dentro do molde. Multicargas, multishot. Então não é feito um shot só, não é só uma carga, uma injetada, são várias, tá? Colocação de materiais lado a lado, adjacente, um em cima do outro, ou em uma sobreposição, ou adição de uma injetada sobre a outra. São requeridas máquinas e ferramentas especiais. Teclas com números feitos de uma cor e letras moldadas usando-se outra cor, lanternas traseiras multicoloridas dos automóveis, combinação de materiais duros e macios para produzir componentes macios ao toque. Técnicas multishot produzem não somente moldados multicores, mas também moldados de múltiplos materiais. Requer múltiplas cargas de materiais para fazer um único componente. Para cada um desses materiais, uma unidade de injeção é requerida. Também requer moldes e equipamentos especiais. Várias unidades de injeção podem ser arranjadas para alimentar as máquinas de diversas maneiras. Usando-se uma unidade de injeção vertical, pode-se economizar espaço e, portanto, é a posição mais usada para moldagem multishot. Com a configuração dupla, a unidade pode ser posicionada acima da unidade principal. Esse método economiza espaço no piso, como no método vertical, mas requer menor altura do teto. Claro, se elas estão alinhadas horizontalmente uma em cima da outra, não precisa a altura toda da outra que está na vertical. Então aqui aparecem, ó, as distribuições. Ó. Pode ser uma a 90 graus da outra, uma a 90 graus da outra, mas na vertical. Uma terceira, uma na vertical e duas a 90 graus na horizontal. 4, ó. Uma do lado da outra aqui, outra na 90 graus na horizontal e uma a 90 graus na vertical. Vários arranjos, tá?
Tem o sistema de gaveta, que é aquele um lá que a gente viu daquela... É similar com aquela injeção daquela carcaça com a vedação de silicone, nós vamos ver aqui agora, tá? Molde recebendo múltiplas injetadas dentro de um único ciclo de máquina. Permite a diferentes áreas do molde serem abertas ou fechadas para a entrada do material específico. Aquela lá que nós vimos era com giro do molde, tá? Essa aqui não é com giro do molde, certo? O molde fica parado. Então é diferente daquilo lá. Isso é obtido com movimentos deslizantes ou com insertos. Etapas do processo. Primeiro, material injetado na cavidade. Usando um dispositivo de acionamento, uma área adicional da cavidade é revelada. Estava coberta, tá? Ela é revelada, aberta. O segundo material é injetado na cavidade. O componente multishot completo é ejetado. A habilidade para completar o processo sem abertura do molde ou transporte de pré-formas são as principais vantagens desse método quando comparado a outras técnicas multishot. Aqui aparece o sistema da Arburg, tá? Então, materialzinho amarelo, certo? E o que acontece? Essa peça aqui de baixo, ó, tipo um pistão, ela vai se deslocar para baixo aqui, ó. Tá? Ela está em cima, ela vai vir aqui para baixo e ela vai abrir, vai revelar um outro pedacinho que pode ser injetado por esse verde, que normalmente é um material macio, diferente daquele lá, um material de vedação, coisa assim, tá? Então esse é o sisteminha da gaveta. Injetou o amarelo, a gaveta deslocou, injetou o verde. Injetou o amarelo, gaveta deslocou, injetou o verde, tá? Moldagem com rotação do molde. Então aqui aparece a... Isso é só por curiosidade, tá? Ele gira 180 graus para 2 injetadas, ou 120 para 3 injetadas. Agora nós vamos ver como é que é o funcionamento desse louco aí, tá? Aqui aparece o servomotor para movimentação dessa placa, tá? Moldagem por injeção automática de 2 componentes efetuada em moldes com 2 estações, nas quais a peça moldada é pré-injetada e em seguida recebe a injeção de acabamento. Após a extração da peça acabada, uma cavidade volta a estar disponível para a produção de uma nova peça pré-injetada. Aqui aparece então um esqueminha, tá? Um botãozinho qualquer de computador, de alguma outra coisa, né? Então, injeta o amarelo. Enquanto isso, já tem uma peça amarela aqui embaixo que está injetando o verde da volta, tá? Aí essa peça acabada vai ser ejetada e essa amarelinha aqui que foi injetada lá, ó, ela vai girar a placa e vai estar pronta para receber o verde enquanto injeta o amarelo de novo lá, tá? Tranquilo, né? Virou amarelo, vai injetar o verde de acabamento, está injetando amarelo lá em cima para a próxima peça, certo? 3 componentes. Peças para painéis de automóvel, tem várias aplicações isso aí, tá? Então aí entra o amarelo e o verde como base e o azul como acabamento, né? Certo? Pode ser de 4 estações também. 2 estações, ó. Injeção de mais de 3 componentes, molde de 2 estações. Tem 3 cores base ali e tem mais a cor de acabamento. Então são 4 injetoras, né? E com o giro do molde, certo? Tá, aqui está descrevendo, vocês podem ver depois pelo polígrafo aí. Aqui, ó, molde de 4 estações. E também esse aqui, ó, tem uma cor, 2, 3, 4, tá? 4 cores também, mas um pouquinho diferente daquele outro lá.
para fazer, ó, os telefones celular antigos, tá? Injeção com núcleo perdido. Esse aqui é um negócio legal, ó. Componentes ocos, únicos com características geométricas complexas, geometria interna suave e alta estabilidade dimensional, as quais não podem ser obtidas através dos processos convencionais de injeção. Tipos de núcleo: núcleo fusível, núcleo solúvel, núcleo salino. O plástico é injetado em torno de um núcleo temporário de baixo ponto de fusão, por exemplo, uma liga de estanho bismuto, cera ou termoplástico. O núcleo é colocado como um inserto no molde. Então, lá dentro do molde é colocado esse núcleo dessa liga aí, tá? Faz o ciclo de uma injeção convencional, incluindo a injeção do núcleo e do moldado. Depois a separação da peça do núcleo por fusão do núcleo. Então faz um furinho qualquer, tem um furinho qualquer na peça, leva a aquecimento isso aí, e aquela liga, ela nem chega a amolecer o plástico que está injetado, que fabricou, produziu a peça, e aquele núcleo se funde e sai fora. E a peça fica oca, tá? O núcleo vai ser fundido ou dissolvido, deixando a geometria externa com o formato interno da peça plástica. Então aqui aparece uma peça, ó. Coloca o núcleo, injeta por fora do núcleo e aí leva para um banho de aquecimento para fundir o núcleo, ele sai fora. Esse núcleo é reaproveitado, tá? E a peça oca está pronta, tá? Insertos. Como é que funciona? O robô coloca um inserto metálico, algum outro tipo de inserto lá, injeta, e aquele inserto vai ficar acoplado dentro da peça injetada, tá? Tipo, uma rosca qualquer que vai servir para fixar em algum elemento, tá? Certo? Normalmente é feito com o uso do robô, tá bem? Pessoal, isso aqui é uma peça que está aparecendo antimônio, alguma outra liga de metal leve aí, tá? É a peça de travamento de porta de automóvel. Só que ela leva um revestimento de plástico aqui, ó, para ficar mais suave, para ficar silenciosa, para não deixar folgas, tá? Uma série de coisas. A linha é toda automatizada, né? A alimentação toda dos insertos e a injeção da peça depois.
Esses aqui eram antenas de celulares antigos, tá? A maneira que eram feitas as antenas. Parou o negócio. Vejam que aqui, ó, ele faz o teste, sistema de medição, controle de medição, tá? Durante a produção. Repare que assim, ó, são alocados recursos, né, bem grandes para poder fazer uma linha de produção dessa, e a tecnologia de telefone celular, essas coisas evolui muito rápido. Daqui a pouco está tudo obsoleto, você tem que refazer tudo de novo, né? Então tem que ter uma produção que compense, né? Tem que ter um volume grande de produção nisso aí, né? Estou sempre à disposição nos meus e-mails para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. Não se furtem de me consultar. Um abraço a todos.